Estas são Conversas Fora de Moda, um podcast do BIT para perceber como o setor têxtil e a moda estão a ficar mais amigos do ambiente através da bioeconomia. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast de Conversas Fora de Moda, que fora de moda não tem nada, fica aqui o disclaimer. O meu nome é Joana Barrios e hoje recebo para falar comigo sobre o poder e os hábitos do consumidor, ou seja, o poder do consumo e os hábitos do consumidor, a Patrícia Oliveira da Silva, que é a diretora do Human Neurobehavioral Laboratory. Uau, é difícil dizer neurobehavioral, na Universidade Católica no Porto, e é com ela que vamos começar por abordar estes temas. Olá Patrícia, bom dia. Olá, Joana, bom Boa dia. tarde ou boa noite. É um gosto estar aqui. Igualmente. Ora, muito bem, eu acho que todos sabemos mais ou menos a importância do poder individual das nossas escolhas, enquanto consumidores, não só de produtos e bens essenciais, como especialmente e sobretudo, neste caso, produtos têxtil, acessórios. No entanto, há muitas conversas paralelas, eu acho, que nunca se chegam a cruzar sobre os padrões de consumo. Vamos então falar um bocadinho sobre eles. Muito bem. É um assunto que eu tenho especial interesse, porque muito me interessa saber quão diversos nós somos naquilo que é o modo como consumimos diferentes produtos no nosso dia a dia. É importante, e acho que isso as empresas têm percebido cada vez mais, que nós temos padrões muito diferentes de consumo. E é importante que não só esses padrões não sejam necessariamente agrupados numa mesma categoria, mas também não vejam o consumidor como uma entidade única, ou então achar que o comportamento do consumidor responsável tem apenas um aspecto. Acho que cada vez mais nós temos tentado diferenciar aquilo que são as dificuldades de um consumidor preocupado, ou preocupado em ser mais responsável no seu dia a dia. Temos cada vez mais investido em campanhas que têm como foco diferentes franjas da sociedade, e isso é muito importante porque estamos sempre a falar para pessoas que têm preocupações diferentes, têm necessidades diferentes, têm identidades diferentes, e a identidade influencia muito aquilo que é o nosso padrão de compra, tem contextos sociais diferentes, e acho que esse que é um fenômeno muito complexo de ser estudado, talvez por isso que também tenhamos demorado tanto a começar a estudar. Cada vez mais tem se tornado um ponto na agenda, não só de quem comunica, mas também de quem investiga e até mesmo do próprio consumidor. Nós vemos cada vez mais o consumidor preocupado em tentar perceber quem ele é, enquanto consumidor. Olha-se muito para o indivíduo enquanto consumidor apenas e não enquanto indivíduo. Essa perspectiva está a mudar? Sim, esse é um dos temas que até tem se alterado, assim como o uso da palavra sustentabilidade. Nós temos cada vez mais tentado ser mais fiéis àquilo que estamos a falar, e acredito que o próprio termo consumidor tem uma certa conotação que incomoda o cidadão comum. Faz dele uma peça de um tabuleiro de xadrez muito complexo, numa posição que ele não quer E que estar. não domina, não é? E que não domina, que é outro aspecto também muito importante, é ele perceber que por mais que tente ter literacia sobre esse processo, por mais que tente se atualizar quanto àqueles que são esforços do setor têxtil ou de outros setores comerciais, que é muito difícil acompanhar e ter literacia, ter conhecimento suficiente para saber quais são as regras do jogo. Por isso, é importante também que esse léxico seja ligeiramente alterado, para que as pessoas possam se reconhecer na comunicação que é feita. Tu falaste aqui também muito rapidamente sobre a sustentabilidade e sobre a literacia associada à sustentabilidade e sobre como também há uma visão que está a mudar. A sustentabilidade para os padrões de consumo tem sido um dos subsetores que tem vindo a destacar-se mais nestas procuras e nesta busca
por sermos cada vez mais conscientes ou estarmos cada vez mais cientes do nosso poder individual enquanto consumidores. Em que medida é que a sustentabilidade contribui ou não para uma procura de um consumo um pouco mais responsável, que eu acho que é a palavra que se utiliza mais hoje em dia? Sim, nós temos trabalhado até no âmbito do projeto BIT muito sobre essa questão, e um dos exemplos que eu posso dar é o caso do questionário de sustentabilidade, que foi aplicado no ano passado, e foi muito interessante falar com pessoas de diferentes áreas geográficas, em diferentes condições socioeconômicas, com diferentes graus de literacia também sobre a sustentabilidade, a circularidade e sobre o consumo responsável. E há dois aspectos que nos chamaram muita atenção. Primeiro, foi que realmente sabemos muito pouco sobre sustentabilidade. Felizmente, temos consciência disso, temos consciência que poderíamos estar melhor informados e percebemos quais são os aspectos onde nos falta mais enquadramento e conhecimento para poder avaliar se realmente estamos a falar de um processo de greenwashing, de marketing, de manipulação, ou se estamos a falar de um esforço genuíno por parte do setor têxtil. Depois há um outro aspecto que nos anima muito. Enquanto o primeiro pode ser compreendido como sendo mais negativo, porque afinal comunicamos muito, mas parece que sabemos pouco, nos fica muito pouco dessa comunicação. Por outro lado, percebemos que a maioria, e por maioria estou a falar de mais de 80% daqueles que participaram nesse estudo, diziam que teriam muito gosto em aprender mais, ou seja, existe abertura, a sustentabilidade já não é um assunto tabu que não interessa, não está no topo das preocupações das pessoas. Acredito que o passo seguinte agora é muito relevante, que é realmente usar essa disponibilidade e esse desejo de aprender mais de uma forma que seja enriquecedora para o consumidor e que ele sinta que de fato está a fazer diferença, porque é isso que mantém o nosso comportamento, é percebermos que fazemos diferença, que um determinado esforço tem um impacto positivo e conseguimos perceber que também contagia outros. Por isso essa comunicação no que diz respeito ao impacto do que é a atitude de cada pessoa nesta fase, principalmente nesta fase em relação à sociedade portuguesa, nesta fase que o nosso país está, é muito importante que possa ser dado. Uma pergunta muito importante relacionada com os hábitos. Há muitos ditados, não é? O hábito faz o monge. O hábito é sempre a coisa mais difícil de nós conseguirmos alterar. É muito difícil, ou seja, falamos muito desta questão de ser muito difícil mudarmos os nossos hábitos e os nossos comportamentos. É óbvio que para o consumo isso também acontece. Para naturalizarmos práticas um pouco mais responsáveis, no que diz respeito ao consumo, hum, esse caminho ainda é mais difícil ou é uma coisa que é relativamente simples de alcançar? Simples talvez não seja um termo usado para o comportamento humano em nenhuma condição, e muito menos nesta. Mas, mas eu mantenho a expectativa e a confiança que estamos a fazer a diferença. Joana, eu percebo a questão porque muitas vezes os parceiros da indústria, da moda e das empresas, muitas vezes me perguntam quão previsíveis nós somos enquanto consumidores, ou seja, de que forma que realmente eles podem antecipar o que são gatilhos de mudança, de que forma que podem antecipar o que serão decisões finais, de que forma que o que nós pensamos de facto se manifesta naquilo que fazemos. E eu costumo dizer que nós somos possivelmente previsíveis quanto às nossas emoções, quanto ao impacto que esses gatilhos têm em cada um de nós, mas também felizmente conseguimos ser únicos na forma como agimos, ou seja, temos ações que divergem muito do que é esse impacto inicial, ou seja, embora alguns estímulos, e é importante falar deles, por exemplo, nesta altura de saldos, esses estímulos sejam extremamente apelativos para todos nós, ou pelo menos para a maioria das pessoas. Existe um longo trajeto entre o que sentimos
até o momento da compra. E é nesse espaço realmente que nós nos diferenciamos, porque na forma como regulamos as nossas emoções, como processamos esses estímulos, como usamos o conhecimento que temos, e no final desse percurso nós podemos ter ações completamente diferentes. É aqui que eu acredito que nós realmente podemos fazer a diferença. É essa combinação entre o que sentimos, que pode ser comum para todos, mas também o que sabemos e como colocamos em prática o que sabemos para mudar aquilo que é o nosso comportamento final. Por isso, por mais que as pessoas pensem, e eu escuto muito isso também, que é eu não caio na cilada dos saldos, ou eu sou imune às promoções. Eu me pergunto, será mesmo assim? Será que de fato nós temos alguma imunidade ao impacto que essas ferramentas de marketing possam ter? Claro que Temos mesmo. eh, temos uma resposta inicial que é muito intensa e muito difícil de ser controlada, mas pode ser, e voltando ao início do que eu estava a dizer, aqui eu acredito que a literacia e a construção de um valor diferenciado para o que estamos a comprar, e aqui entra muito numa parte que eu tenho especial interesse, que é trabalhar como é que nós elevamos ou criamos valor na relação que temos com os têxteis. Aqui é onde potencialmente está o sítio de mudança, o gatilho de mudança, para que, por mais que continuemos a ter ciladas ou gatilhos ou manipulações daquilo que são as grandes oportunidades disponíveis, mas é importante que esse impacto inicial seja por nós controlado. E isso é muito importante, porque isso nos dá controle e isso cria valor por si, não é? E tem uma forma inesperada realmente de encontrar uma forma de controlar os nossos comportamentos. Por isso acredito que sim, acredito que é possível mudar esses hábitos. Estamos a falar de hábitos que muitas vezes ultrapassam aquilo que é o nosso círculo próximo e tem muito a ver com questões culturais, o contexto onde estamos inseridos, e é importante que possamos refletir sobre isso, porque quando compramos uma determinada peça de roupa, nós não estamos apenas a comprar um objeto, um item, nós estamos a manifestar que pertencemos a um determinado movimento, pertencemos a uma determinada cultura, e todos esses aspectos parecem muito longe daquilo que é a nossa área de confiança e de controle. Por isso é importante trabalhar com os, eh, com os indivíduos, com as pessoas, com a sociedade, desde uma fase muito precoce, desde a infância, para que eles percebam de que forma podem exercer esse controle. Uma vez que estamos tão expostos a tantas formas de consumir hoje em dia, e até mesmo a própria palavra, não é? O termo consumo, está bastante difundido, banalizado, digamos, se nos apetecer, numa série de meios, consumir informação, consumir redes sociais, consumir, notícias, ou seja, o consumo existe aqui, muito presente na nossa vida. Mas, enquanto consumidores de objetos e de produtos de natureza material, existem, veículos de entrada passiva ou interpassiva, se nós quisermos, de, muitos itens, muitos estímulos. Estou a falar através, por exemplo, de, páginas sugeridas em scrolls de TikTok, Instagram, Facebook, por exemplo. Elas estão omnipresentes. Como é que se constrói uma couraça quase de resistência, a tantos estímulos e a um algoritmo que está muito atento e totalmente treinado para escutar, e ouvir e perceber, que todos os nossos movimentos nos levam numa direção e num sentido, e que tu dizias, e muito bem, que nos aproxima de determinados grupos, determinados, momentos culturais, etc. Isto é muito difícil, é difícil resistir. E não é à toa que muitas vezes somos levados por esse consumo impulsivo, não é? Estamos todos na mesma onda, na mesma direção. Vamos nos diferenciando, mas todos estamos de alguma forma vulneráveis ao impacto que possa ter. Eh, o que a investigação tem demonstrado, e aqui entro num campo que eu tenho maior interesse, que é perceber o que é que se passa, não tem a ver tanto com julgar o que é certo ou errado, mas é olhar para o cérebro e tentar perceber como é que somos arrastados
para o caixa muitas vezes, não é, para comprar algo que não nos interessa diretamente, que não precisamos, que não temos necessariamente um grande apego. E a diferença aqui entre aquilo que nós chamamos consumo impulsivo e consumo planeado ou desejado, chamemos assim, tem muito a ver com esse momento de paragem, né? A diferença entre os dois está no tempo, não é? Quando pensamos no consumo impulsivo, é um bocado como o piloto automático das nossas emoções, acontece sem reflexão, é guiado pela emoção do momento e do agora, enquanto o consumo planeado dá algum espaço para que possamos pensar e refletir sobre a necessidade disso. E é nessa pausa que recuperamos mais uma vez aquilo que eu estava a dizer, o controle, porque uma pessoa tem algum grau de liberdade para alinhar as suas escolhas com o que são os seus valores, ou principalmente com as suas necessidades reais. E eu que venho faço parte de uma instituição do ensino superior, acredito muito que a educação faz muita diferença. Não é suficiente, mas Claro. acredito que faz muita diferença. E talvez esse esforço, e isso também que muito me atrai no projeto BIT, que é a capacidade de trazer todos os setores, todos os atores a produzir conhecimento, a discutir juntos e a ter principalmente a abertura de conhecer uns aos E a outros, criar literacia. e a criar literacia. Eu acredito que o desenho, o esforço que existe em desenhar campanhas e workshops de proximidade nas localidades, para diferentes grupos sociais, de haver discussão sobre consumo consciente. Eu vi as dúvidas das pessoas, eu tenho trabalhado muito nos workshops, é muito interessante e legítima, são legítimas as dúvidas que as pessoas põem, por mais que tenhamos avançado muito. Apresentar as estratégias, fazer com que a confiança na indústria da moda cresça, e eu tenho dito isso com alguma regularidade e acho que é muito semelhante ao que muitas pessoas sentem. A minha crença no esforço da indústria tem crescido exponencialmente depois que comecei a trabalhar com maior proximidade, principalmente no projeto BIT. E isso é muito valioso. Empodera-nos também saber que a contraparte, a outra parte, a qual nós associamos tantas culpas, onde nós temos tantas descrenças e achamos sempre que é quem vai boicotar o nosso esforço. É muito importante que se desenvolva um elo de confiança. Eu acredito que talvez esse seja um passo primordial para que eu continue a me esforçar a mudar os meus hábitos, que são difíceis, mas podem se tornar impossíveis se eu achar que não há impacto positivo quando eu mudo, mesmo que seja passo a passo, mesmo que eu mude pequenas atitudes. E acho que essa literacia e proximidade entre o setor e a sociedade, maior abertura, maior transparência, maior e melhor capacidade de comunicação, tudo isso contribui para que possamos ter crença, acreditar que o futuro será melhor. Há pouquinho falavas da previsibilidade do consumidor enquanto, uma espécie de santo graal, de quem te procura, ou seja, da parte de quem precisa de vender. Hum, o consumidor pode efetivamente tornar-se imprevisível? Do ponto de vista da ciência e do comportamento, que tu estudas, mas é possível o consumidor ser ultra impermeável a todas as tendências? É possível, ter, eh, quando se vive inserido numa sociedade de consumo, de facto uma vontade própria relativamente àquilo que é a motivação para a compra? Eu diria que sim, porque o que nos faz comprar, e agora utilizando a última palavra que foi usada, o que nos faz comprar é uma mistura, é uma malha muito complexa. E quando nós tentamos criar previsibilidade no comportamento do consumidor, nós não conseguimos controlar todas as variáveis. Além disso, todos nós temos a tendência de consolidar, de manter o nosso comportamento. Mudar comportamento não é algo tão natural como é esperado, a não ser em situações muito drásticas, e acredito que nós ainda não percebemos a crise ambiental que estamos a passar. Estamos aqui nesse cantinho tão protegido e aparentemente pouco expostos às consequências, nós ainda não reconhecemos esse momento como sendo de alto risco. E nós temos várias vias de sabotagem internas e externas, mas preocupa-me principalmente as internas.
Preocupa-me, por exemplo, a tendência que nós temos de manipular a informação que recebemos para poder explicar o nosso próprio comportamento, não é? Explicar, mas se ao invés de descartar um item têxtil que vai ter um impacto X num determinado sítio, que tenho que ir de carro e que tenho que deixar num contentor que está no outro lado, as pessoas começam a criar uma certa complexidade na mudança de comportamento, porque mudar custa, né? A atração por manter o nosso comportamento mais ou menos impermeável ao que são mudanças drásticas é algo inato na nossa própria biologia. Por isso nós temos que trabalhar de uma forma muito mais cerrada, muito mais explícita, temos que explicar a necessidade de alterar o comportamento por meio de outras vias, e uma via muito valiosa é aquela também que a Joana participa de uma forma ativa, que é por meio do exemplo. Nós somos muito permeáveis ao exemplo social, somos muito permeáveis àquilo que vem da boca de pessoas que também apreciamos e que temos respeito ou que vemos mais expostas. Por isso estava a ver que é uma vila, precisamos mesmo de uma comunidade unida. Precisamos de todos os intervenientes. Absolutamente todos. E cada um, isso é muito difícil de fazer com que as pessoas expliquem, que as pessoas percebam que cada pessoa tem um impacto diferente no seu próprio meio, né, na sua própria família, no seu meio social. Por mais que o consumo seja, ou que o impacto do consumo, qualquer consumo vai ter algum nível de impacto, e é importante que as pessoas também percebam isso. Mas, por outro lado, a dimensão desse impacto é determinada pelo tipo de consumo que nós temos. E é nesse espaço que nos diferenciamos daquilo que é ser um consumidor responsável ou não. São dessas pequenas atitudes no dia a dia, e há uma atitude que ainda tem uma amplitude muito maior, Joana, que é essa que também está associada aqui com o nosso projeto BIT, que diz respeito a ter voz e criar identidade, criar a necessidade de que os outros atores também se unam a esses esforços. Essa voz é algo que tem sido cada vez mais ausente, pelo menos da maior parte da população. Daí a importância de ir às localidades, de falar com as pessoas que sentem que não têm os canais de comunicação abertos, fazer com que elas próprias possam criar esses canais e que possam, de facto, dar o seu exemplo. Ao longo dos workshops que temos feito no BIT, eu tenho aprendido imenso com atitudes muito simples do dia a dia que nunca me ocorreram. Essa é a magia de trabalhar em proximidade com a sociedade, é perceber como que as pessoas vão se adaptando de uma forma muito sutil e nem elas se dão conta que estão a ser mais responsáveis, mais sustentáveis ao longo do tempo. Portanto, este trabalho a montante é absolutamente essencial. Ia perguntar-te ainda uma última questão sobre o consumo planeado versus consumo impulsivo. Acho que já foste respondendo um pouco aqui a tudo aquilo que tínhamos como pontos importantes na nossa conversa. Como é que nós podemos identificar, porque realmente nesta questão do comportamento, para além de uma grande literacia que temos de trabalhar ativamente para ter a nível individual, não é? É necessário estarmos alerta e termos esta consciência. É necessário policiarmos em determinados momentos. O consumo impulsivo é um desses momentos em que temos uma vontade súbita de qualquer coisa. Hoje em dia, e mais uma vez convoco para aqui a facilidade de se comprar seja o que for e de nos chegar, seja o que for à porta, o consumo impulsivo é provavelmente aquele que mais tem crescido nos últimos anos e aquele que é mais perigoso, digamos assim, com muitas aspas. Um, Tens assim alguns truques que possas partilhar com a nossa comunidade BIT que nos ajudem a fugir destes bichos Sim, papões? esse bicho papão acontece principalmente porque temos uma tendência inata, em buscar por prazer ou recompensa imediata, por isso estamos muito mais vulneráveis quando estamos à procura de sentir esse prazer imediato. Há algumas sugestões que eu fui aprendendo ao longo dos anos a trabalhar com a sociedade que diz respeito ao momento da compra. Eu posso partilhar, por exemplo, alguns exemplos que foram dados
com crianças, e acho que temos muito a aprender com a forma como as crianças aprendem a ser consumidoras, aprendem a consumir. E uma das coisas, lembro que numa escola pública, na zona do Porto, uma das coisas que uma criança me dizia era que quando estava com os pais, ela perguntava sempre para quê que os pais estavam a comprar aquilo. E os pais se chateavam muito, porque era sempre, para quê? Mas para que estamos a comprar isso? Para que estamos a comprar aquilo? Porque achavam uma grande seca estar atrás dos pais nas compras e demorava muito e tinha que percorrer o centro comercial inteiro. Então havia uma razão diferente. Mas isso fazia com que, depois nós lhe perguntamos, e no final a mãe comprava ou não? E ele nos disse com muito agrado que na maior parte das vezes ela desistia de comprar. Talvez fosse pela insistência, é verdade. Eu prefiro acreditar que era por dar espaço à reflexão, era por dar espaço a pensar. De facto, preciso disso. De facto, é uma compra que vai complementar uma necessidade, tem a ver com uma pressão social, tem a ver com a necessidade de pertença, é simplesmente porque hoje não foi um bom dia. Essas pequenas reflexões individuais podem fazer uma grande diferença. Claro que também é importante que as empresas nos ofereçam ferramentas de decisão que possamos usar, opções diferenciadas que tragam maior literacia sobre como podemos manter Que tragam melhores produtos, obviamente, porque aquela nossa tendência de, obviamente, procurar por durabilidade depende muito das ofertas que nos são oferecidas e depende do preço justo que é oferecido, como já foi falado no episódio anterior. É uma teia muito complexa que tem aqui vários aspectos e por isso precisamos estar todos sentados a falar, como estamos agora. Obrigada, Patrícia. Eu acho que dissemos tudo aquilo que precisávamos de dizer. Gostarias de acrescentar alguma coisa? Em primeiro lugar, chamar a atenção para o papel que o BIT e que os vários canais e ferramentas que temos desenvolvido têm feito e a disponibilidade de dicas muito importantes para a sociedade como um todo, para aqueles que nos seguem, e é importante também realçar aqui um dos compromissos, que é o compromisso de facto não responsabilizar unicamente os consumidores. Eu acho que isso tira um grande peso dos ombros dos consumidores, das pessoas em geral, do cidadão comum, que se sente, eu sei que o mesmo se diz do outro lado das empresas, mas é importante haver essa equidade no que diz respeito à responsabilidade por mudar esses hábitos e poder garantir que nós conseguimos ser mais responsáveis enquanto consumidor, enquanto empresa, enquanto sociedade, enquanto profissionais que comunicam com muito compromisso em criar mais literacia. Estamos em igual performance e temos o mesmo nível de responsabilidade com a situação atual. Essa mensagem para o cidadão comum acredito que é muito importante. Muito obrigada, Patrícia. Foi mais uma conversa fora de moda aqui no nosso podcast com a Patrícia Oliveira Silva. Muito obrigada. Obrigada. Hoje ficamos por aqui nas Conversas Fora de Moda, o podcast do BIT. Com o apoio do PRR e da Next Generation EU, estamos a mudar o mundo através da bioeconomia no têxtil e vestuário. Da natureza de forma circular e sustentável para as pessoas. Fica a par de tudo nas redes sociais do BIT.